Olá, eu sou o pastor Amaro Fagundes e este é o nosso canal O que a Bíblia diz. Pense aqui comigo, será se o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação? Ou ele aconteceria ali na metade, no meio da grande tribulação? Ou, por acaso, ele não poderia acontecer no final da grande tribulação? A qual dessas três teorias, desses conceitos e definições que estudiosos dão ao arrebatamento, existe uma maior fundamentação bíblica? Vamos lá. Pré-tribulacionismo, ou arrebatamento pré-tribulatório, que é aquele arrebatamento da igreja que ocorre antes da grande tribulação. Em que se baseiam os pré-tribulacionistas? Baseia-se no fato de que a Bíblia é muito clara ao informar que o Senhor Jesus Cristo e Deus, como um Deus justo, não permitirá que o seu povo, a igreja, os salvos redimidos, passem pelo grande juízo da grande tribulação nesta terra. E muitos textos esclarecem isso para nós. Por exemplo, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1 e o versículo 9, que diz que nós esperamos do céu a Jesus Cristo, aquele a quem Deus ressuscitou dos mortos, a saber, o que nos livra da ira futura, o papel de Jesus na sua vinda. Muito claro ali quando Deus, revelando a Paulo, nos escreve dizendo: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. E esses textos são bastante esclarecedores com relação à ira de Deus na grande tribulação e que Deus, na sua justiça e misericórdia, não deixará que a sua igreja participe desses dias de juízo na terra, que serão os 7 anos de grande tribulação. Mas outros textos também nos esclarecem isso. Por exemplo, quando João escrevia a igreja de Filadélfia, e vale lembrar que a igreja de Filadélfia ela tem uma mensagem profética dispensacional que aponta exatamente para a igreja dos últimos dias, a igreja que será arrebatada. E ali no capítulo 3, versículo 10 de Apocalipse, nós lemos o seguinte: e como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. E há versões que diz da hora da provação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Então esses dias de grande tribulação serão dias de juízo de Deus sobre este mundo, pelos quais ele não permitirá que a sua igreja passe por eles. É assim que defendem os pré-tribulacionistas com relação ao arrebatamento antes da grande tribulação. Tudo bem, mas em que texto se baseiam os da teoria do mesotribulacionismo? Associam Apocalipse 11 e o versículo 7, e se a gente não ficar atento, parece muito mesmo que o arrebatamento é mesotribulacionista, associam com 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, que se refere à última trombeta, como se a 7ª trombeta fosse, então, a última, já que 1 Coríntios 15, 52 se refere ao arrebatamento. Qual a conclusão que se tira? Bom, o arrebatamento, então, ocorre ali no meio da grande tribulação, quando os juízes ali dos capítulos 15 e 16 de Apocalipse serão derramados sobre o mundo. Eles também se baseiam em 2 aos Tessalonicenses capítulo 2, especialmente os primeiros 3 versículos ali, em que Paulo aconselha os irmãos de Tessalônica da seguinte forma: ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Veja que ele está falando de um Cristo que vem em busca da sua igreja e se reúne com ela num determinado lugar. Ele continua no verso 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Mas que entendimento era esse que o apóstolo Paulo queria dizer? Era o de que, para os cristãos primitivos, a vinda de Jesus estava muito próxima, logo ali. Jesus voltaria já naquele primeiro século. Então o apóstolo Paulo está dando um alerta que não seria bem assim. No verso 3, ele vai dizer algo que é um texto básico para o mesotribulacionismo.
ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes, olha, segura bem essa palavra antes, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho da perdição, o homem do pecado. O que diz o mesotribulacionista? Quem defende essa teoria diz que ali há uma ordem. Veja bem, antes da apostasia, Cristo não se manifesta. Paulo diz assim, sem que antes venha. Veja que, se não analisarmos com carinho, a gente pensa que realmente primeiro vem a apostasia e o homem do pecado, o filho da perdição. E depois, então, vem Jesus. Percebem? Então, eles dizem que primeiro o anticristo se manifesta aos primeiros 3 anos e meio de grande tribulação, que será o período de engano do anticristo, que ele se mostrará um governo bom, autêntico para resolver os problemas do mundo. Os mesotribulacionistas se baseiam aí, sem que antes venha Cristo. Primeiro isso acontece, depois então Cristo vem, unindo ali o versículo 2 e o versículo 3 de 2 aos Tessalonicenses 2. Você pode conferir enquanto assiste esse vídeo. Bom, como nós refutaríamos essa ideia, ou quais são as principais refutações dessa ideia de arrebatamento no meio da tribulação? Bem, o próprio texto do capítulo 2 de 2 aos Tessalonicenses nos esclarece isso. Vamos tomar aqui os versículos 2 e 3. Porque Cristo não vai se manifestar sem que antes venha a apostasia e o filho da perdição. Veja, queridos, o texto trata de apostasia. O texto trata do homem da perdição. Isso significa o quê? O anticristo, ele nascerá um bebê normal, um homem normal. Ele estará no mundo antes de Cristo se manifestar. Veja como é simples a hermenêutica desse texto. Sim, ele estará no mundo. Antes que ele se torne essa personagem encarnando Satanás, ele estará no mundo. Então o apóstolo Paulo fala dessa longevidade de tempo da vida do homem que encarnará Satanás, até que ele se torne realmente o anticristo. Mas não está dizendo exatamente que ele se manifesta, se torna governo do mundo e aí então só depois disso é que Cristo volta. Não pode ser. O que mais que eu te digo que no mesmo capítulo 2 poderia refutar essa ideia de Cristo vir depois que o anticristo se manifestar, ou seja, depois dos primeiros 3 anos e meio. Ora, mais na frente, quando você confere versículos 6 a 8 do mesmo capítulo 2 de 2 aos Tessalonicenses, o que o apóstolo Paulo nos informa ali é que há um impedimento para que o anticristo se manifeste de fato como um governo centralizado do mundo. Há um impedimento. Acontece que o apóstolo deixa meio misteriosa essa informação. Ele diz, só há um que o detém, até que do meio seja tirado. Quem seria esse que detém, que retém a presença do anticristo efetivamente no mundo? A conclusão que nós tiramos, depois de ler com cuidado, com temor esses versículos, é que seria o corpo de Cristo, que é a igreja, com a presença do Espírito Santo. Ou seja, Espírito Santo e Satanás não ocupará o mesmo espaço ao mesmo tempo. E o anticristo não será Satanás só na segunda metade. Essa é a principal refutação do pensamento mesotribulatório. Ele será a personificação de Satanás desde o início da grande tribulação. E essas informações de Paulo aqui no capítulo 2 diz que em função disso, ele não pode ocupar poder, ele não pode ocupar o trono, o governo da terra, que será uma das formas do juízo de Deus ser derramado neste mundo, com a presença do corpo de Cristo e do Espírito Santo aqui. Você me diria, mas pastor, você acabou de dizer que a presença dele já estará no mundo desde o seu nascimento, mas sem poderio, sem domínio, sem governança. Na grande tribulação, ele se senta no trono para governar o mundo. Ele será um governo centralizado, de acordo com as visões de Daniel, com as próprias visões apocalípticas do capítulo 12 e do capítulo 13 de Apocalipse. Agora ele é um príncipe, ele é um rei, ele manda no mundo. E aí é onde nós chegamos à conclusão de que a igreja não poderá estar aqui nesse ambiente de domínio satânico. Essa é a principal refutação para o pensamento mesotribulatório,
que diz que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. E sobre o pensamento pós-tribulatório? Aquela teoria que afirma que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. Bem, essa, ao nosso ver, é a mais fraca de se fundamentar na Bíblia. Por quê? Geralmente, os pensadores pós-tribulacionistas se baseiam, para começar, em Mateus, no capítulo 24, versículo 21, quando fala da grande aflição, da grande tribulação, e depois pulam ali para os versículos 29 e 30, que o texto diz assim, olha, e logo após a aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz. Aí o verso seguinte, então verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens com poder e grande glória. Está aí. O que diz o pós-tribulacionista? Pronto. Jesus volta é depois da aflição. Percebe? Há uma agravante nessa interpretação. Todos sabem que haverá uma grande tribulação e que haverá uma vinda gloriosa de Jesus para julgar as nações, isso é fato. Todos sabem. Os mais simples estudiosos da Bíblia sabem. Agora, o arrebatamento da igreja, que é também uma descrição claríssima na Bíblia, onde ele fica? No início, no meio ou no fim? Essa é a grande dúvida. Então, essas referências que acabei de citar para você, elas referem-se à vinda gloriosa de Jesus para julgar as nações. Ela não se refere ao arrebatamento. Nesse grupo de pós-tribulacionistas estão todos aqueles que nos púlpitos da igreja pregam que Jesus vai dizer à igreja, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Esses pregadores e ensinadores, consciente ou inconscientemente, eles são pós-tribulacionistas. Por quê? Essas palavras não serão ditas à igreja. Elas serão ditas às nações amigas dos judeus durante o julgamento das nações, o grande julgamento das nações. Não serão ditas à igreja essas palavras, vinde benditos de meu Pai, porque essas referências que os pós-tribulacionistas usam, elas se referem à vinda gloriosa de Jesus para julgar as nações, quando ele vem não para a igreja, mas com a igreja. Essa mesma vinda está respaldada em Judas, versículo 14, que o Senhor virá com milhares de seus santos. Está respaldada em Mateus, capítulo 25, versículo 31, que diz que o Senhor virá com todos os santos e anjos com ele. Ou seja, os santos já estão com ele. Zacarias, até o Antigo Testamento, nos dará conta dessa grande verdade no capítulo 14, versículo 5. Finalzinho ali do texto, que diz que o Senhor virá juntamente com todos os santos, essa é a vinda de Jesus com a igreja e não para a igreja. Então essas são as principais refutações. Eu já te apresento aqui os textos que os pós-tribulacionistas utilizam. Eles também defendem que tribulações sempre existiram. Há alguns pós-tribulacionistas que dizem que a grande tribulação começou logo após o Pentecostes, mas o Senhor Jesus explicou claramente que aqueles dias seriam breves. Eles são os 7 anos da 70ª semana de Daniel, do capítulo 9 e o versículo 24. Como esses estudos são mais recentes, geralmente pelas dificuldades bíblicas encontradas em escatologia, que é o ramo da teologia que mais apresenta dificuldades bíblicas, a maioria dos estudiosos defendem que é bom que o debate exista e que continue existindo, mas eu deixo aqui para você o meu ponto de vista. Eu entendo que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, pois o pensamento pré-tribulacionista é muito forte e fundamentado e as refutações pré-tribulacionistas são muito fracas e sem fundamento. Você gostou desse vídeo? Pense aí nos 3, analise, leia todas as referências que eu apenas citei a referência, mas não recitei, e pense comigo sobre isso. Curta esse vídeo, deixe o seu joinha aí, deixe também as suas perguntas e será um prazer atendê-lo por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo.